Bom dia a todos e a todas. Eu tenho uma grande satisfação e honra de comentar a palestra do professor Paul Kennedy. E se ele se referiu ao tempo que iria tratar dos anos 90 até hoje, 20 anos, como um momento, eu vou falar de um momentinho. Eu queria saber como é que os tradutores vão traduzir o momentinho, talvez a bit of a moment, ou seja, os últimos 6 meses. Uma fração desse tempo maior em que nós, na verdade, assistimos à sucessão de 3 crises. A do subprime, a crise financeira e a crise sobre a economia real. Parece que a crise do subprime está em vias de encaminhamento. A mesma coisa se diria da crise financeira, numa leitura muito otimista no mundo desenvolvido, ela está chegando a nós, e em breve teremos os impactos de ambas sobre a economia real. E isso, ou essa perspectiva, eu repito mais uma vez, otimista, está fazendo com que muitos já voltem os olhos para o futuro e comecem a fazer uma série de indagações e talvez algumas teorias precipitadas. Nós estaremos no pós-crise, diante de uma nova geografia econômica e uma nova geopolítica. Essa talvez seja a primeira questão que se coloca a partir, vamos dizer, de 2 símbolos: a situação, a crise de Wall Street e os exemplos ou a ilustração que nos vem da situação dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. São ilustrações de um declínio econômico e político dos Estados Unidos, são os sinais visíveis de uma nova ordem em gestação. Eu gostaria de, ao fazer essa pergunta, talvez antecipar uma tentativa de resposta. Certamente, após a crise que nós estamos vivendo, as relações não serão as mesmas, mas não haverá uma ruptura. As mudanças são um aprofundamento e aceleração de tendências já existentes. E o professor Paul Kennedy mencionou essas tendências. Em primeiro lugar, um declínio da economia americana, que já vinha se debilitando pela confluência de 2 déficits, o fiscal e o externo, uma redução do crescimento e uma redução, em termos relativos, dos salários reais. Na verdade, os salários reais nos Estados Unidos dos anos 70, médios, eles são iguais aos que tem hoje, é o que diz o professor Robert Reich num livro recente. Os Estados Unidos viveram acima das suas possibilidades. Esse declínio relativo dos Estados Unidos corresponde a uma emergência de novos grupos, a recuperação de novos grupos ou emergência de novos atores. A Europa certamente fortalece a sua economia, embora não tenha o peso estratégico. A China expande a sua economia através, em parte, de uma relação simbiótica com os Estados Unidos, cresce economicamente, primeiro como exportador de manufaturas, mas logo em seguida agregando valor às suas exportações. A China se expande primeiro na economia e, prudentemente, deixa o momento político para mais tarde. Mais recentemente, a Índia emerge e, curiosamente, muda a sua posição no tabuleiro mundial por meio de uma aproximação com os Estados Unidos, e o boom das commodities favorece a emergência de novos atores, como é o caso do Brasil. A pergunta que se coloca é se, passada a nova crise, em que os Estados Unidos certamente recuperarão o dinamismo da sua economia, por sua superioridade tecnológica, pela vitalidade do seu mercado e o dinamismo da sua sociedade, como se vê hoje de uma forma clara nas eleições norte-americanas. Mas, se os Estados Unidos se recuperam, o seu peso relativo será possivelmente menor, tanto na política como na economia. Isso será um dos fatores que explicarão um fortalecimento do multilateralismo e inevitável realidade de um mundo multipolar, inclusive pela necessidade de tratar de uma forma coletiva os novos desafios do meio ambiente, do terrorismo e da energia.
A pergunta que se coloca, portanto, nessa primeira parte, se os Estados Unidos deverão se recuperar, como se recuperarão, é se eles terão a vontade ou a capacidade de apresentar uma visão própria da reorganização do mundo pós-Guerra Fria e pós-crise, à semelhança do que fizeram após a Primeira Guerra Mundial, com a proposta de uma sociedade das nações, ou após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e das instituições de Bretton Woods. O segundo ponto, e que essa crise também nos sugere, é se nós estamos assistindo a uma fadiga da globalização. E eu acredito que existem indícios para tanto. No campo do comércio, o sinal mais claro foi a interrupção das negociações da rodada de Doha. Se isso sempre aconteceu nas rodadas anteriores, que as negociações levam muito tempo, são interrompidas, desta vez isto pode ser diferente, porque é possível que nós não tenhamos a rodada de Doha. Seja porque não existe um demandeur, como se diz, um país que coloca pressão sobre a negociação, seja porque a maior parte dos países se coloca numa posição defensiva. E mais um terceiro elemento, se a rodada se retomar, quando se for discutir a sua retomada, muitos quererão incluir novos temas altamente complexos e sensíveis, como a tarifa verde, as questões sanitárias ou as questões trabalhistas. O mesmo sentimento de cansaço com a globalização está certamente da área dos fluxos financeiros, em que a ideia certamente não é a de abrir mais, mas, ao contrário, de regular mais. E um ponto muito interessante está no fato de que os acordos de comércio, sobretudo os acordos de livre comércio, estão mostrando uma tendência nova e extremamente importante, que é a convergência salarial. Isto na Europa é claro, a partir do alargamento da Europa, em que a diferença de salários, em que o salário na Europa de leste é de $4 a hora e na Alemanha é de $24 a hora, a experiência desse alargamento e dessa integração está levando a uma convergência salarial, em que os salários da Europa de leste aumentam e os salários da Europa, da Alemanha, sobretudo, diminuem. Talvez não nominalmente, mas diminuem os benefícios associados ao salário. E, por fim, um sentimento de xenofobia em relação à imigração. E o meu terceiro e último ponto seria se esta globalização, alguns dos seus aspectos tendo sido acentuados por essa crise, ou ilustrados por essa crise, estaria provocando uma redução da desigualdade de renda e de riqueza entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, ainda que de forma seletiva. Certamente, a globalização provocou uma pressão competitiva, por exemplo, das manufaturas da China, das commodities do Brasil, das manufaturas ou dos serviços da Índia. Há ameaças ao emprego pela imigração, a convergência salarial que eu acabo de mencionar, e transferências que estão ocorrendo num sentido apenas do norte para o sul, como é o caso das transferências dos imigrantes e acumulação de liquidez em países em desenvolvimento. Em outras palavras, os que temiam a globalização se deram conta de que pode haver uma oportunidade, ou pelo menos nichos. Os que defendiam e propunham a globalização se dão conta que existe um considerável risco de terem importantes perdas. O processo de transferências que está ocorrendo seria talvez mais equilibrado e menos traumático se a liberalização comercial fosse mais ampla. Em vez de imigração, nós assistiríamos a uma transferência de recursos via a convergência de renda pela exportação. Em outras palavras, o mundo pós-crise vai assistir a um questionamento da globalização, à volta da regulação estatal, ao fechamento das economias e aos muros contra a imigração. Essa é a questão final que eu deixo. Muito obrigado.